Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Bom, hoje mais um vídeo que eu respondo aqui as questões trazidas por amigos através do contato pelo e-mail marcelowallacepaiva@gmail.com. Eu vou deixar aqui o comentário no vídeo do YouTube, né, um comentário fixado com este e-mail para que os amigos que também desejarem enviar questões pelo e-mail possam trazer suas dúvidas, sugestões, questões a serem elaboradas aqui. Então, hoje vou responder a questão de um rapaz sobre um tema que eu já tratei aqui algumas vezes, que é o tema do vegetarianismo e da relação disso com a pessoa de Jesus e outras personalidades espirituais. E ele faz questionamentos aqui que eu acho que são interessantes para desenvolver uma resposta mais concreta sobre esse assunto, de acordo com a minha perspectiva. Vamos ver o que ele traz e depois, na continuidade, a minha resposta. Muitos são os santos e mestres que recomendam a dieta vegetariana. Quase todas as ordens monásticas, de todas as religiões que têm monasticismo, adotam uma dieta vegetariana ou, ao menos, lacto-vegetariana. Lacto-vegetariana é aquela dieta que utiliza de alimentos derivados do leite e o próprio leite com vegetais e frutas. Não utilizam carne, né? Nem de peixes, nem de aves, né? E fazem uso também de derivados do leite. Eu, durante muitos anos, fui adepto da dieta lacto-vegetariana, né? Então ele diz, continuando. No entanto, Jesus não recomendava a importância sobre esse tema, o tema da alimentação. Ramana Maharshi, uma grande personalidade espiritual do século XX, e Ramakrishna, considerado por muitos como um avatar do século XIX, também não apontavam para a demasiada importância desse aspecto. Como então ver isso? É importante ou não adotar uma dieta vegetariana ou isso definitivamente não é importante? Interessante. Muito bem. Eu já tratei desse tema aqui em algumas outras oportunidades, mas acho que nesse caso aqui oferece uma oportunidade para até mesmo, não é, tratando dos exemplos elencados aqui por esse rapaz, poder descrever uma resposta muito clara a respeito desse assunto, né? Do grau de importância do tema dieta alimentar na vida espiritual. Muito bem. Primeiramente, a respeito da questão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus era vegetariano? Não. O Senhor Jesus não era vegetariano. Como sabemos disso? Sabemos disso porque se Jesus fosse vegetariano, tivesse qualquer característica muito especial em relação às suas práticas relacionadas aos costumes alimentares, definitivamente nós saberíamos disso pelos evangelhos, porque estas questões eram muito valorizadas pelos grupos religiosos dos tempos de Jesus. Sejam os fariseus, sejam os saduceus, sejam os essênios. Os essênios, aparentemente, eram vegetarianos. Então, muitas pessoas consideram a possibilidade de que Jesus tenha, em algum momento de sua vida, feito parte da seita dos essênios. Muito provavelmente isso não faz nenhum sentido, porque se fosse assim, nós teríamos no Evangelho uma caracterização muito evidente de Jesus como aquele essênio, como um Jesus praticante das coisas que os essênios praticavam, como um Jesus dissidente dos essênios. Esse assunto não é tratado no Evangelho porque provavelmente não aconteceu assim. Né? Embora existam coisas no comportamento de Jesus e nas coisas que ele falava que eram de acordo com aquilo que aparentemente, hoje se sabe, os essênios acreditavam e cultivavam, existem uma série de coisas também que Jesus fazia, praticava e falava que era contrário ao procedimento dos essênios. Isso acontece porque os essênios eram um grupo religioso radical, assim como eram os fariseus e os saduceus. Então, é certo que Jesus participou das festividades comuns dos judeus, que estavam incluso, por exemplo, quando da Páscoa, consumir o cordeiro pascal. O cordeiro pascal não é um alimento da dieta vegetariana. É muito evidente que Jesus se relacionava com indivíduos que eram pescadores, praticavam então a coleta dos peixes do mar, matavam os peixes, comiam os peixes. No Evangelho está diretamente relacionado à prática de Jesus com os peixes, o que faz entender que Jesus não tinha um comportamento estrito em relação a uma prática vegetariana.
Também em relação às próprias práticas alimentares, é dito que os discípulos de João Batista foram questionar Jesus por qual razão os seus discípulos não jejuavam, o que dá a entender que Jesus poderia praticar algum tipo de jejum, mas que não ensinava isso aos seus discípulos. O que é evidente, então, que para os ensinamentos de Jesus, tal coisa não era importante. Isso está caracterizado justamente quando Jesus diz: não é o que entra na boca que deixa o homem não purificado, mas é o que sai dela, caracterizando que muito mais importante do que qualquer coisa relacionada às práticas relacionadas à alimentação era o comportamento ético do homem, era a bondade, eram as coisas que o homem fazia. Isso não significa dizer que Jesus estivesse desconsiderando qualquer importância e valor nas práticas alimentares, mas é que naquele contexto, o mais importante da sua mensagem era afirmar os caracteres éticos. Isso que precisa ser considerado. Jesus não é alguém que está desconstruindo todo o valor dos costumes, das práticas religiosas e das tradições. O que ele está querendo dizer é que as ênfases em relação a essas coisas já estavam equivocadas. Você poderia ser alguém muito estrito com todas as práticas e ser uma pessoa boa, ser uma pessoa caridosa, ser uma pessoa que se doava para os outros. E nisso você seria um perfeito ortodoxo no que diz respeito às práticas e costumes da sua religião, mas seria verdadeiramente uma pessoa de Deus, porque você entenderia que o mais importante era ser bom. É em virtude disso que Jesus busca se desconectar das amarras, das obrigatoriedades do sábado. Então diz: o sábado é feito para o homem e não o homem para o sábado. Esta é a questão de Jesus em relação à alimentação. Jesus era vegetariano? Não. Jesus pregava o vegetarianismo? Não. Porque naqueles seus dias, coisas mais graves estavam necessitando de uma iluminação. Por exemplo, a relação dos homens com as mulheres. Então, naqueles dias do Senhor, as mulheres eram seres humanos de segunda categoria. Se você imagina que as mulheres eram seres humanos de segunda categoria, como você acha que dentro desse contexto, de uma mentalidade tão atrasada, Jesus poderia ensinar a dignidade dos porcos, a dignidade dos cães, a dignidade das aves, a dignidade das galinhas? Se nem mesmo um ser humano respeitava o ser humano. Se os judeus tinham tanta dificuldade de considerar humano o samaritano, a mulher, o gentio, como Jesus iria ter capacidade e condições de imprimir na mentalidade daquelas pessoas a dignidade dos animais? Então, o mestre ensina dentro da realidade na qual está inserida, porque senão ele não consegue ser mestre de ninguém. Então Jesus precisava adequar a sua mensagem ao mais importante para aquele momento. E naquele momento, a questão dos animais não podia ser destacada, pois existiam questões ainda mais graves, precisando de uma iluminação. Então, esse é o primeiro ponto. Mas isso significa dizer que Jesus fosse contrário à adoção de uma dieta que abdicasse da morte dos animais? Evidentemente que não. Evidentemente que nós podemos ver total coerência com o espírito do Evangelho alguém que hoje adote a prática da dieta vegetariana ou da dieta vegana porque sente compaixão pelos animais. Evidentemente que isso é totalmente compatível com o Evangelho, ainda que Jesus mesmo não tenha praticado o veganismo. Porque a lógica de alguém que deixa de se alimentar de animais, embora goste do sabor, porque entende que os animais têm uma dignidade, que se nós podemos manter o nosso corpo saudável sem fazer uso de uma dieta que use alimentos de origem animal, nós devemos fazer isso por uma questão de ética, por uma questão de empatia em relação aos animais, que são seres sencientes. É evidente que isso tem total compatibilidade com o espírito do Evangelho, ainda que Jesus não tenha praticado ele mesmo uma dieta vegana. Contudo, é preciso ressaltar aqui novamente o espírito do Evangelho. Se você é um vegano, se você adota a dieta vegetariana, porque você tem amor e respeito aos animais, mas você não tem respeito e amor pelo ser humano, você nisso é contraditório. Você nisso está
sendo alguém que está atentando para um aspecto importante, mas desconsiderando o outro ainda mais importante. Então, o ponto é, o amor aos animais precisa também ser correlacionado com o amor ao ser humano. Então, se um indivíduo hoje, no século XXI, adota a dieta vegetariana, a dieta vegana, em amor, em compaixão aos animais, e ao mesmo tempo busca para amar a todos os homens verdadeiramente, esse indivíduo é, ao meu entendimento, totalmente compatível no seu veganismo, no seu vegetarianismo, ao Evangelho do Senhor Jesus. Não é? Indo então à questão das outras personalidades citadas, Sri Ramakrishna Paramahansa, homem espiritual do século XIX, por muitos considerados como um avatar, considerados como uma descida de Deus, considerados como um filho de Deus, por muitos. Ele seguiu várias tradições religiosas, ele foi durante um certo período da vida dele seguidor da perspectiva do tantrismo hindu, da perspectiva do Advaita, da perspectiva islâmica, chegou a ser recebido dentro de uma comunidade muçulmana. Os muçulmanos não são vegetarianos, as práticas tântricas não são vegetarianas. Não é? Ele era um devoto de Kali, não é? Fazem sacrifícios de animais em honra a Kali. Ele não era alguém que predicasse o vegetarianismo como uma necessidade. E muitas de suas parábolas faz, inclusive, uso da ideia de múltiplos alimentos que podem agradar os filhos. E uma das suas famosas parábolas fala de uma mãe que prepara um peixe de modos diferentes para os vários filhos, identificando nisso as características diferentes dos buscadores de Deus. Então, assim, Sri Ramakrishna não era alguém que afirmasse a necessidade do vegetarianismo. O que não significa dizer que Sri Ramakrishna condenava a prática vegetariana. Pelo contrário, hoje em dia, a ordem Ramakrishna, a grande maioria dos seus adeptos, e é mesmo o ensino normal da ordem, vai indicar que o alimento mais sátivico, o alimento mais puro, o alimento mais auxiliador do ser humano é o alimento vegetariano, é o alimento desprovido do sofrimento animal. Então, com toda certeza. Contudo, novamente, a questão das ênfases, da importância das coisas. Para Ramakrishna também, o mais importante era o que saía da boca, não o que entrava. O que isso não significa dizer que você não deva buscar alimentos saudáveis em todos os sentidos. Pela constituição dos alimentos e pela prática relacionada aos alimentos. O mesmo relacionado a Sri Ramana Maharshi, santo bem-aventurado, também por muitos identificados como um avatar do século XX, que também, às vezes, brincava com as preocupações exageradas de ortodoxia religiosa relacionadas aos alimentos, mas que ele mesmo era um profundo amante dos animais, era, sim, vegetariano, e no seu ashram, as comidas servidas eram, sim, vegetarianas, mas que ele não colocava isso como ápice, como ênfase completa, porque sabia que se você enfatizar um aspecto fora do contexto, você cria fundamentalismo, você cria fanatismo e você cria fetichismo em relação às coisas. Aí você faz aquele sujeito que é um mau caráter, que é um cáparo, que é um egoísta, que é um malvado, mas ele é vegetariano. Se diz por aí que Hitler, por exemplo, era adepto da dieta vegetariana, o que nos mostra que um indivíduo pode ser um completo monstro e adotar uma perspectiva particular benigna. Então, o vegetarianismo passa então a ser errado porque Hitler praticava o vegetarianismo? Não. O que nós precisamos entender é que nós devemos estender a nossa preocupação, o nosso amor, a nossa afeição, a nossa empatia para com os animais, para com todos os outros seres. Então, se o indivíduo é dotado de tal compaixão ao ponto de que ele não possa se alimentar de algo que veio do sofrimento do animal, imagine o que ele fará em relação à compaixão perante os seres humanos. Então, esse é o ponto. A dieta vegetariana, ela pode ser, sim, um grande auxílio ao desenvolvimento da nossa consciência. Eu, particularmente, recomendo, busco praticar. Eu sou alguém que hoje, no meu atual estado de vida, eu faço a comida da minha família. Eu adquiro os alimentos, eu preparo os alimentos, então eu posso escolher. A minha prática pessoal é
O alimento que eu escolho, eu posso determinar. Agora, se eu vou na casa de alguém e alguém me oferece um alimento, eu sigo os ensinamentos do Senhor Jesus, dou graças a Deus e como o que está no prato. Seja porco, seja peixe, seja frango, seja berinjela. Porque eu não vou desfazer daquela comida me ofertada por alguém em virtude dos meus fluidos, da minha dieta, porque nisso eu adotaria um radicalismo que me faria apaixonado por uma questão fetichista em relação a isso. Agora, quando eu posso escolher, quando eu posso definir, quando eu posso determinar, aí sim eu escolho a dieta lacto-vegetariana ou vegana. Essa é a minha prática, é isso que eu recomendaria. Ou seja, que todos pudessem trabalhar na sua consciência que existe sim uma questão de um sofrimento animal, um sofrimento desnecessário, que nós vivemos uma sociedade do século XXI com todos os meios de produzir alimento em abundância para o mundo, destituído da pecuária, destituído da agricultura voltada para alimentar boi, que é um mal para o planeta e efetivamente desenvolvimento como temos hoje do agronegócio voltado para o sustento da pecuária, que serve a muito poucos, serve apenas aos mais ricos, que a grande parte da população do mundo nem mesmo dinheiro tem para consumir carne. Todas essas questões devem ser consideradas. Que existe sim a questão de um sofrimento animal, de criaturas que vivem uma vida desgraçada e miserável para servir de alimento. Tudo isso é errado, tudo isso pode ser considerado, mas nós devemos atentar para o todo, para o completo de nossas práticas na vida. Então, se eu tenho compaixão pelos animais, se eu consigo ver esse todo, se eu consigo pensar nessas criaturas com compaixão e busco fazer o melhor, aquilo que cabe a mim, e nisso é abdicar, por exemplo, do prazer de um alimento de origem animal, eu devo também elevar esta minha maneira de conceber as coisas no meu relacionamento com o meu próximo. Eu não posso ser um ótimo vegano e ser racista, e ser machista, e ser xenófobo, e ser snob, e ser alguém intransigente perante as limitações dos meus irmãos. Não é? Então esse é o ponto. Dieta vegetariana é sim recomendável, é sim compatível com o desenvolvimento das grandes filosofias espirituais, do pensamento dos grandes mestres, mas não é apenas isso. Devemos conciliar isso com um todo, uma prática de não violência mais ampla, né? Que vai nortear todos os nossos passos, todos os nossos atos, todas as nossas ações nesse mundo. Tá bom? Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.